pela Gabriela. Cremos que hoje se inicia, Senhor, um tempo de crescimento na vida dela, de transmitir a mensagem. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa vida que disse sim ao Senhor e que essa noite fará coisas por meio da Tua palavra que nós não podemos imaginar. Usa ela de forma única e específica. Fala com toda a igreja, em nome de Jesus. Guarda a vida, a casa dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, Gabi. Deus te abençoe. Boa noite a todos, a paz do Senhor. É uma noite de muita alegria. Eu quero honrar a primeira vida dos meus pastores, porque são pessoas, homens de Deus, que têm nos dado liderança, que têm nos dado direção, e com certeza não estaria aqui se não fosse isso. E a Bíblia diz: da honra que tem honra. Eu quero honrar também a vida da minha família, como eu costumo dizer, né? Deus, Ele me agraciou, me deu um grande presente, e essa família com certeza é um grande presente. E eu estava em São Paulo dando uma palestra, e antes da palestra me fizeram uma apresentação. Antes de veterinária, eu sou Gabriela, mãe da Vitória, do Israel, e eu sou esposa do melhor homem do mundo, o Jorge, que está aqui. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade deles estarem aqui comigo. Hoje eu gostaria de falar sobre fé. E o tema da nossa mensagem vai ser Vivendo o Crescimento em Fé. Vamos ler então em Efésios 4. Eu também queria honrar o grupo de intercessão, porque são mulheres valorosas que têm se colocado na presença de Deus, intercedendo por nós, pela nossa igreja. Eu aprendi até o significado da palavra intercessão essa semana. Inter, né? Entre o céu e a terra. Então a gente fica, no contato, mandando de cima para baixo, de baixo para cima. Então vamos ler Efésios 4, de 12 a 16. Amém? Obrigada. Efésios 4, 12 a 16. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então, no versículo 13, eu queria que a gente se aprofundasse um pouquinho mais sobre isso. Eu não sei se o Mike consegue colocar o versículo aqui para mim, não? Efésios 4:13, por favor, Mike. Primeira parte do versículo está escrito assim: até que todos cheguemos. Quando a Bíblia fala sobre o corpo de Cristo, a gente tem que ter em mente que nunca é sobre nós, é sobre todos. Deus não faz nada para que haja vanglória de uma pessoa, para que uma pessoa seja beneficiada. Cristo faz para que a igreja, o corpo, cresça em unidade, cresça junto, sirva junto, porque a própria Bíblia diz que nós somos um corpo, que esse corpo precisa estar bem ajustado para que tudo coopere para o fim do reino de Deus. Esse é o objetivo. Então a primeira parte do versículo fala: até que todos cheguemos à unidade da fé. Então qual que é o objetivo? Chegar
chegar a essa unidade de fé. E o que é fé? Fé, como diz em Hebreus, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E a nossa fé, ela tem que ser uma fé geracional. Ou seja, a minha fé, a fé é uma certeza absoluta. Absoluta. Eu não posso ter dúvida. Não é uma fé sensorial, não é uma fé aonde eu tenho uma circunstância e eu vejo uma possibilidade daquilo ali acontecer e aí eu acreditar. Não, isso não é fé. Fé é quando eu não vejo nada, eu não enxergo nada, eu não tenho a menor possibilidade e isso é gerado em fé. Então é nessa noite eu queria que a gente pensasse sobre qual tem sido a nossa medida de fé. Eu passei muitas situações e quando eu vim para essa igreja, hoje eu entendo por que eu vim, né? Eu fui muitos anos da Assembleia de Deus, agradeço a Deus por isso, fui mais de 20 anos da Assembleia de Deus. E um dia o Israel, meu sobrinho que está aqui, foi para o Rio de Janeiro, foi para a igreja da irmã dele que tinha se convertido, voltou para Brasília e falou: tia, eu quero ir na Lagoinha. Eu falei: não faço ideia de onde tem a Lagoinha aqui, mas a gente procura. E aí procurei, encontrei a Lagoinha. E aí fui me apaixonando pela igreja e Deus foi falando comigo e eu buscando os princípios da igreja, né, para realmente saber se era aquilo ali o propósito de Deus. E hoje eu entendo que era para viver um novo tempo. E durante muito tempo, o pastor não nem sabe disso, eu ficava assim: gente, mas por que esse povo fala tanto de novo, viver um novo? Que novo é esse? Todo dia eu venho aqui, é novo de novo. Se eu já estou 6 meses aqui, é novo ainda. E aí, estudando carisma, Deus me revelou que era o novo. Então, o novo, ele é uma nova medida de fé. É eu alcançar níveis que eu ainda não alcancei. Então, quando a gente realmente entende que a nossa fé, ela não vem por vista, ela vem pelo que eu creio, pelo que eu sei. Então, independente da minha situação, independente da minha circunstância, eu vou gerar. Davi era pequeno, pastor, mirradinho, fraquinho, e enfrentou um gigante que muitos guerreiros não conseguiram, tinham medo. E ele era a pessoa mais improvável. Só que quando ele não foi pelo que ele viu, ou como ele se enxergou. Ele foi na palavra de Deus. Então essa noite, eu queria que você pensasse nisso. Quais são as vozes que você tem dado ouvido? Porque muitas das vezes as nossas vozes internas são mais altas do que a voz que a gente precisa ouvir. E a voz de Deus, ela fala: vai na minha força. Então Davi pega uma pedrinha, a parte fácil de Davi, né? Pegar a pedra e lançar no gigante. Agora, se o gigante só ia amassar a bolinha assim, jogar no chão e ir. Só que Davi sabia em quem ele cria. Então, fé deve ser gerada exatamente nessa situação, onde a gente está vendo a circunstância, está vendo que não tem nenhuma possibilidade, mas se você tem uma palavra, se Deus falou isso, com certeza isso vai acontecer. Amém. Amém. E a nossa fé, ela tem que, nossos pedidos de fé, né, ela tem que ter uma coerência com o nosso propósito. Porque tudo é gerado para um propósito específico. Então, quando a gente acredita, né, que vai receber uma cura, ou Deus deu uma palavra que vai salvar nossa família, ou Deus deu uma palavra de que a gente vai ter um determinado ministério, isso precisa
ter uma coerência com o nosso propósito. Deus não vai te dar algo, mesmo que você queira muito, que vai atrapalhar o propósito dele na sua vida. Por isso que fé fala de confiança plena e absoluta, dependência total. E depois o versículo fala ao conhecimento, então até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Esse conhecimento fala sobre o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente sabe que existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria, certo? Conhecimento, eu tenho esclarecimento sobre algo. A sabedoria, eu sei como aplicar o conhecimento que eu tenho. Mas para a gente conseguir viver esse nível de fé, é preciso que a gente tenha conhecimento. Porque uma das coisas que Deus fez, eu sou evangélica há muitos anos, vivo o evangelho há muitos anos, mas eu tenho vivido novo. Por quê? Porque o aprofundamento da palavra, o aprofundamento no conhecimento de Deus, que é exatamente essa palavra, mas não é uma palavra lida, é uma palavra vivida. Entende? É entender que a fé vai te dar acessos a lugares que você não tinha antes. Mas que para isso você precisa ter conhecimento. Porque se eu não tenho conhecimento, eu não consigo usar isso, para o reino e para o meu crescimento, para o crescimento das pessoas que estão à minha volta. A sequência do versículo diz: ao varão perfeito, então ao conhecimento, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Eu devo ser perfeito? Não. Ninguém vai ser perfeito em todos os níveis, claro. Mas o que a gente precisa saber é que nós estamos num processo, numa caminhada. E que essa caminhada exige de nós uma vontade, e um desejo de seguir os princípios de Deus. Então, o nosso objetivo é receber a natureza de Cristo. Quando eu falei aqui no culto sobre ergomondismo, eu falei que quando o homem peca, ele é expulso do paraíso. Porque Deus ficou com raiva dele? Porque Deus queria puni-lo? Não, que Deus não é esse, não é desse tipo. Mas quando Deus coloca o homem para fora do paraíso, é porque Deus é santo e Ele não pode conviver com o pecado. Só que Ele é tão maravilhoso que ao mesmo tempo que o homem tem que sair do paraíso, Ele já tem um plano para voltar o homem para o paraíso, Então, quando Ele cria o homem, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. E o que é isso? Eu sou do tipo de Deus. Assim como como eu comentei, que os peixes têm características que os assemelham à espécie peixe, Tem escama, tem guerra, Nós temos como ser espiritual a natureza de Deus. E essa natureza, ela foi perdida quando o homem é expulso. Quando o homem não consegue resistir àquela tentação de ter o conhecimento do bem e do mal, de ser igual a Deus, Só que Deus é tão maravilhoso que Ele faz esse plano de resgate de Cristo. Nesse momento, Ele devolve ao homem a salvação e Ele devolve ao homem a capacidade de voltar a ser do tipo dele. Então, o homem passa a ter domínio sobre todas as coisas novamente. E o homem pode agora ter acesso a todas as coisas. Então, a gente precisa se apossar da nossa condição de filho. Porque quando a gente quer viver o novo, precisa viver o novo, precisa viver um novo nível de fé, a
a gente precisa ter uma transformação da nossa mente. Por isso que a palavra diz: renovai-vos no poder da transformação da palavra, renovai-vos a vossa mente, porque é impossível que a minha mente do velho homem consiga acessar as coisas a que o novo homem tem direito. Então, o homem que é restaurado, que sabe, que é posicionado, ele toma de novo a capacidade de ter os acessos a que Deus tem. Então, qual é a identidade de Deus em nós? O livro, acho que eu anotei aqui, o livro de Efésios, eu acho. Isso. Efésios de 1 a 3 fala sobre a nossa identidade. Se você quer descobrir a sua identidade, leia lá, de Efésios 1 a 3, que vai estar lá tudo escrito. Você é filho, você é amado, você é escolhido. Então, mesmo que as vozes que tentem te dizer ao contrário, porque isso não é sobre nós, é sobre Deus. Não é porque eu sou boazinha, ou porque eu sei mais, eu tenho mais dom, eu tenho mais isso ou mais aquilo. É pela graça de Deus. Quando eu sei o meu lugar, eu tenho acesso a coisas que eu não vivia. E era isso que acontecia comigo. A religiosidade me fazia ter o quê? Uma máscara de que eu sabia todos os versículos da Bíblia de cor. Mas isso não gerava transformação na minha vida. E não adianta nada. Não adianta nada. Enquanto isso não gerou em mim uma mudança de falar: não, você não vai mais falar assim, porque na sua, como diz Provérbios, há poder na sua língua, tanto de abençoar quanto de amaldiçoar. O que eu proferi, eu estou me sentenciando, que foi a palavra da pastora Hortência no culto Shine. Então, eu tenho que vigiar as minhas palavras, eu tenho que tomar posse da minha filiação. E quando a gente tem noção dessa filiação, eu tenho acessos que eu não teria antes, como eu falei. Então, por exemplo, se eu sou mãe da Vitória do Israel, é claro que a Vitória do Israel vai chegar na minha casa e não vai me pedir: mãe, posso abrir seu armário e pegar não sei o quê? Posso pegar ali posso comer um negócio que está na geladeira? Não, eles são meus filhos, eles vão entrar, vão pegar. É diferente de um amigo, é diferente de um irmão, é diferente de um desconhecido. O fato da Vitória do Israel saberem que são meus filhos dá acesso a eles. Então, a mesma coisa quando a gente entende que a gente tem uma filiação em Cristo, quando a gente entende que Ele é o nosso Pai amoroso, que não nos julga, que nos ama, que nos aceita da forma como nós somos, nós temos acesso a viver coisas que às vezes a gente passa a vida toda pedindo. E Ele fala: eu já te dei, eu vou pegar aí, pega, só pegar. Eu me lembro de uma história de um amigo. Na época, quando a gente andava de avião, não era paga as coisas, né? E aí esse amigo ia andar de avião a primeira vez, e um outro amigo nosso, muito brincalhão, falou: olha, não pega nada no avião, porque eles vão te cobrar. Eles não vão falar nada, mas na hora que você sair, eles vão te cobrar. E aí o menino, coitado, foi, viajou, não comeu nada no avião, porque tinha que pagar. E no final das contas ele descobriu que era de graça. Então é a mesma coisa. Jesus está lá, tudo pronto. Você tem direito à prosperidade, você tem direito à salvação, você tem direito a ter uma vida plena, você tem direito a ter alegria dentro da sua casa, você tem direito aos céus. E você está lá: ai, Senhor, me dá isso, quando que vai chegar a minha bênção? Então é muito importante que a gente entenda o nosso posicionamento, para que a gente realmente possa viver a plenitude de Deus, né? E aí, o restante do versículo fala: a medida da estatura completa de Cristo, porque esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é ser o mais semelhante a Ele possível. À medida que a gente vai conhecendo, à medida que a gente vai buscando, à medida que a gente vai pedindo, Ele vai se apresentando. E a gente vai entendendo esse lugar e a gente vai se completando em Deus. No versículo 14 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina,
pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E aí chega naquele ponto que eu já falei algumas vezes, eu tenho estudado bastante sobre maturidade. E qual o comportamento de uma pessoa imatura, uma criança? A criança, ela faz o que ela quer, o que ela acha gostoso, e se ela não, ela quer tudo para a hora que ela quer. Se ela não consegue, ela faz birra, não é isso? E nós, para conseguirmos atingir o que Deus tem para nós precisamos buscar essa maturidade. Porque existem características de pessoas imaturas. Falei uma no Shine, eu falei sobre hedonismo, o relativismo e a frivolidade. O hedonismo fala sobre eu faço coisas só para o meu prazer. Na Grécia antiga, eles definiram a vida em dois extremos, a dor e o prazer. E aí, daí se estabeleceu que para o homem ser feliz, ele precisa ter prazer. E aí a gente vê, né, uma geração completamente frustrada, egoísta, superficial, geradas por esse princípio do hedonismo. E a Bíblia fala exatamente o contrário. Não é sobre o que eu quero, não é satisfazer os meus desejos. Nós fomos criados para servir ao próximo. Nós fomos criados para participar do reino, para agregar, para somar, para ajudar, não para as selfies. Não, exagero. Outra característica da imaturidade, o relativismo moral. Então, eu tenho a verdade a depender da minha conveniência, do local que eu estou. Então aqui, eu acredito nisso, porque o pessoal aqui, para me aceitar, eu preciso acreditar nisso, então aqui eu estou aqui. Mas quando eu vou para cá, aí o outro fala, realmente, é desse jeito mesmo. Só que a Bíblia fala o quê? Que os valores de Deus, eles são eternos e imutáveis. E a gente sabe que, no final, como diz Eclesiastes, é tudo vaidade e aflição de espírito. Outra característica da imaturidade é a frivolidade, ou seja, viver na superfície. As pessoas dão muito mais valor ao ter do que ao ser. E Deus fala exatamente o quê? Para que a gente procure valores que são transcendentes, valores que são eternos, né? Então, quando a gente vive esse nível de fé, de maturidade, e a gente precisa disso para crescer, a gente precisa disso para evoluir, a gente precisa disso para cumprir o nosso propósito. A gente tem que ir profundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo. E como o pastor falou, vai comendo um pedacinho de pão todo dia, no final do ano você está bem gordinho. Então, é exatamente sobre isso. Outra coisa que atrapalha muito, eu acredito hoje em dia, as pessoas são muito vitimistas. E guarda uma coisa na sua vida: o céu não atende às suas necessidades. O céu atende à sua fé, à sua medida de fé. Mas eu não posso ficar sempre pedindo para Deus, pedindo para Deus. Não é sobre isso. É sobre querer viver essa plenitude de Deus. E a Bíblia fala que nós temos acesso direto a Deus. Nós não conhecemos Deus completamente. A Bíblia diz que nós vemos em parte. Vemos em parte, depois nós o veremos face a face. Hoje de manhã mesmo nós estávamos conversando sobre isso, eu e meu esposo. Ainda não é possível que uma mente finita, humana, seja capaz de entender um Deus infinito. Mas Ele já nos deixou palavras, Ele nos deixou promessas,
nos deixou direcionamento e a gente vai seguindo, mesmo sem entender tudo, sem compreender tudo, sem querer. A Bíblia diz que também é vão a gente ficar, né, buscando coisas mirabolantes. E para que a gente consiga viver isso, a gente precisa o quê? De fé, né? A Bíblia diz que Deus, a prova de Deus, a existência de Deus, ela se manifesta pelas obras que Ele criou. Mas quem criou Deus? Deus não existe. Deus é. Deus é, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, o que eu queria que a gente, nessa noite, pensasse e colocasse dentro do nosso coração, é que Deus coloque em nós essa vontade de viver essa fé inabalável, onde toda e qualquer circunstância que pareça totalmente desfavorável, eu gere em fé o que Deus tem para mim. E eu lembro muito bem da palavra do pastor, um dia aqui, tinha até um barquinho aqui, uma tempestade aqui. E ele falou, não é porque Pedro estava no mar, tinha uma tempestade que Jesus não estava no barco. Então você vai passar momentos difíceis, né? Não tem como, não existe, principalmente quando a gente está na igreja, né? Muitas pessoas têm aquela teoria, não, vai ser tudo bom agora, aleluia, coitado. Ludinho. Aperta, porque o caminho é estreito. Mas o que a gente tem que saber, tem que confiar plenamente, é que Ele está no barco. É que independente da situação, porque se eu for depender do meu sentimento para ter fé, um dia eu estou bem, está tudo certo, oh Deus é legal, bacana. Aí no outro dia está tudo errado. Deus não é tão bom assim não, Deus esqueceu de mim. Então a nossa fé, ela não pode ser baseada nos nossos sentimentos. A nossa fé tem que ser baseada no que a gente crê, no que a gente sabe que Deus fez pela gente, pelas promessas que já foram dadas a nós. Então, que nós possamos viver essa vida de plenitude, ter acesso ao Senhor. Que nessa noite você gere dentro de você eu sei que Deus morreu por mim. Eu sei que eu sou filho amado. Eu sei que eu sou escolhido. Eu sei que eu sou liberto. Eu sei que eu vim para esse mundo com um propósito. Eu sei que Deus vai dar recursos, vai providenciar. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele ama a minha família. Eu sei que Ele tem o melhor para minha casa. Eu sei que Ele tem o melhor emprego para mim. Eu sei que Ele tem uma vida de prosperidade para me dar. Independente. Hoje passei uma situação que, se não fosse que eu tenho vivido do novo de Deus, eu sei que o meu comportamento hoje teria sido completamente diferente. Uma dificuldade que estão fazendo um acesso lá perto da minha clínica, onde não tem como passar os cavalos mais. Então tem uma clínica dentro de um lugar e os cavalos não vão mais conseguir chegar lá. E aí eu entrei para dentro da cozinha, falei, Senhor, o problema não é meu, o problema agora é tipo C. Eu não vou me abalar, eu não vou discutir, eu não vou brigar com ninguém, eu não vou me abater, que nem brigar, não sou de brigar, eu sou de me abater, era de me abater. E eu não vou fazer isso, eu vou entregar nas tuas mãos e o Senhor vai dar direção de como eu preciso resolver essa situação. E nem é dia hoje, que hoje eu tenho que pregar a tua palavra. Outro dia eu resolvo. Mas é muito bom viver tudo isso, porque
nossa fé, ela não, como eu falei, ela não seja mais baseada pelos nossos sentimentos. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Mas que a nossa fé seja fundamentada na rocha que é Cristo. E eu creio que nessa noite vai ser gerada no seu coração essa fé. Uma fé que não é circunstancial. Uma fé que não depende do governo. Uma fé que não depende da política. Uma fé que não depende do seu patrão. Uma fé que não depende da sua liderança. Uma fé fundamentada em Cristo. E Ele é fiel para cumprir a palavra que Ele deu. Ele é fiel. Temos que passar pelos nossos processos, sim. Existe uma jornada, existe um caminho. E, de novo, repetindo o que o pastor Alan falou, todo deserto antecede o propósito. Ok? Todo deserto antecede o propósito. Hoje, estou até arrepiada, porque hoje eu entendo perfeitamente por que estou aqui. Eu passei muitos desertos. Muitos. Mas, olhando para tudo para trás, eu falo, Senhor, obrigado. Hoje eu entendo. Hoje eu tenho uma palavra. E é baseado e fundamentado nessa palavra que eu vou seguir, exercendo essa fé que não é circunstancial, que não pode ser circunstancial, e vigiando as vozes que falam alto no nosso coração para nos destruir, mas que a voz que ecoe dentro do seu coração a partir de hoje seja a voz do teu Pai, que te ama mais do que tudo na sua vida, que não olha para os seus defeitos, que não olha para a sua condição, que não olha para as suas probabilidades. É um Deus que te ama, não pelo que você é, Ele te ama pelo que Ele é, pelo amor dele. Ele te comprou, Ele te amou. Tome posse, as chaves que o Senhor te deu hoje. Toma posse da plenitude que você tem direito nele. Não aceite menos do que isso. Não aceite menos do que isso. Deus tem o melhor para você. Toma posse. Se posiciona. Agradece. Fala, Senhor, eis-me aqui para viver a abundância da plenitude